Assista agora. Opinião Cidade. Olá, telespectadores da TV Rio Preto. Estamos iniciando o programa Opinião Cidade. Lembrando que esse programa será reprisado às 22 horas. A nossa entrevistada de hoje é a Bruna Picolin. Ela vem conversar com a gente sobre uma nova lei que está dando muita dor de cabeça para quem conhece e para quem não conhece. É a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, Bruna, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos assistem. Aqui é para o dia inteiro e para a noite inteira, Bruna. É isso mesmo, é isso mesmo. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito lisonjeada por estar aqui com você nessa ilustre presença, nesse poço de conhecimento profundo. Não, fica tranquila. Aqui a gente que agradece, porque a nossa função é levar conhecimento. Então, no conhecimento, a gente tem que levar quem sabe, né? E acho que em Rio Preto, hoje, pouquíssimas pessoas sabem tanto sobre LGPD como você sabe. E é importante que as pessoas entendam, porque nós estamos vivendo um momento de muita exposição. Sim. Exposição pessoal, empresarial, institucional, e é sobre isso que eu quero conversar com a Bruna. Bruna, assim, o que é a LGPD no aspecto geral, para depois a gente verticalizar esse assunto? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instituída em 2018. Muito antes dela, houve o Marco Civil da Internet, que regulamentou, né, as plataformas digitais, os sites, o modo como isso ia ser convencionado, muito antes dela. Aí, com o movimento europeu, através da GDPR, né, de compliance, de estruturação, de proteção de dados, o Brasil, então, se espelhou no modelo de lá e resolveu, então, instituir e promulgar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação de 2018, que passou a vigorar em 2020, teve seu período de vacância ali de 2 anos, justamente porque pensava-se que estruturaríamos isso em 2 anos, só que jamais foi o suficiente, não é suficiente até hoje, passados 5 anos disso, mas aconteceram fatos importantes depois disso. Em 2022 ela entrou em vigor e aí em 2022, através de uma emenda constitucional, a segurança e proteção de dados entrou na Constituição através dessa emenda e constituiu-se então cláusula pétrea. E com isso, a Autoridade Nacional, a ANPD, ganhou braços fiscalizatórios. No artigo 21 dessa legislação, todos os entes federados são capacitados para fiscalizar. Então, em que seara nós estamos entrando? No PROCON, Tribunal de Contas, todos os entes federados eles são capacitados hoje para fazer a fiscalização nas empresas de modo geral. E, de certa forma, para que a gente possa entender, trocar isso em miúdo, o que é proteção de dados? Proteção de dados, a legislação ela trata como o titular do dado, você, eu, todos nós. A legislação veio para proteger, a gente diz, o CPF. A pessoa enquanto dados. O que ocorre é que a legislação ela se subdivide. A legislação protege os dados cadastrais, nome, RG, CPF, data de nascimento, e-mail, dados gerais que a gente trata, né? E os dados sensíveis. E quais sejam eles? Dados biométricos, dados faciais, dados pertinentes à saúde, política, filosofia, filiação sindical, todos esses são dados sensíveis. E aí, como que essa legislação funciona? Ela funciona pedindo, implorando, trazendo o óbvio que já foi dito há tanto tempo, que é a intimidade e a privacidade, para que esses dados sejam discriminados, não indiscriminados. Né? A gente vê por aí muitas listas, vendas de listas, de repente, do nada, você começa a receber 1000 ligações por dia, os seus dados são utilizados, sua conta é hackeada. E por que tudo isso acontece? Porque os dados são usados de maneira indiscriminada. Por exemplo, Facebook, Instagram, LinkedIn, todas as outras plataformas aí de conversa, de bate-papo, né, que são as redes sociais. A gente às vezes sabe
e tem notícia disso, de venda, né, Sim. desses dados. CPF, telefone, e-mail, gostos, né? Sim. Eles criptografam suas preferências. As pessoas, quando clicam lá nos cookies, nas políticas de privacidade dos sites, elas não entendem por que elas estão fazendo isso. Simplesmente, eu vou clicar em tudo porque eu quero dar andamento nesse site, então deixa a coisa acontecer, né? Quero entrar. E aí, dando um exemplo muito raso, vou entrar num site de preferência de vinho. Eu vou entrar numa vinícola porque eu gosto. Então tá lá, cookie, você aceita os nossos cookies? Tudo bonitinho. Quando você aceita os cookies, quando você aceita a política de privacidade daquele site em específico, do Instagram, do Facebook, que é o Meta, né, junto ali com o Instagram, você deixa com que eles criptografem suas preferências. Então, nada muito surpreso, você de repente está navegando no seu Instagram e aparecer lá a preferência de um vinho que você olhou naquele outro site, porque filtrou suas preferências. Né? Você fala, de repente, quando você autoriza os comandos de voz dos aplicativos no seu celular, as pessoas falam, nossa, mas o Google me escuta, o Instagram me escuta. Eu falei sobre um tênis agora há pouco, daqui a pouco está aparecendo para mim no Instagram, no Facebook, nas publicidades. Como é que isso é possível? Justamente por conta dos comandos de voz que você deixa do seu celular ligado, quando você está em determinado lugar, quando você aciona a localização, quando você compartilha uma localização, você está dando munições e informações a todo momento para esse sistema, que é um big tech de sistema de dados. Né? Quer dizer, o cookies que a gente vê lá, você aceita ou não aceita, é uma grande armadilha. Sim. Sim. Ele vem, porque assim, qual o papel que a LGPD pede para as empresas, clínicas, consultórios, enfim, pede para o CNPJ? Pede para que você você não está impossibilitando de utilizar os dados. O que acontece? Você tem que demonstrar para o teu colaborador, para o teu cliente, para o teu fornecedor, para qualquer pessoa que seja, que transita na sua empresa, o que você vai fazer com aqueles dados. Então, através do inventário de dados, que é um dos processos da adequação, né, da LGPD, a gente demonstra para essas pessoas por que, do que e para quê. Então, por que eu peguei teu dado? Por que eu fiquei com o teu dado? Por que eu preciso ficar tanto tempo com o seu dado? Por que eu vou descartar? Se eu vou descartar, quando eu vou descartar e como? Isso tem que estar muito claro. Porque senão vira uma festa, né? Vira a farra do boi, né? Sim. Já é uma farra do boi, né? Já é. Porque ninguém nunca me perguntou sobre meus dados. Imagina. E aí vira um grande mar sem estruturação, com Deus me acuda, né? Bem por aí a situação. Então a legislação veio para tentar organizar um pouco mais isso. E aí com isso, as empresas, a gente leva sempre, eu sempre falo que a minha missão é levar a cultura através da adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. E que com isso vire e se torne um diferencial mercadológico, né, para essa empresa. Porque quando você percebe que uma clínica médica preza pela sua privacidade, pela transparência do caráter contratual que vocês têm, preza pela sua singularidade, então você fala, poxa, esse médico já é diferente, essa clínica já é diferente, essa empresa é diferente. Né? Quantas vezes a gente ouve notícias que a pessoa nem se aposentou e já estão ligando para ela oferecendo consignados? Quantas e quantas vezes isso acontece? Aquelas listas, né, do famigerado plano Collor. Ah, você tem dinheiro para receber, tem aqui o número do não sei o quê. Pô, como é que essa pessoa teve acesso a isso? Né? Como é que essa pessoa soube esses meus dados? Então, a legislação ela veio para tentar frear de modo muito vagaroso ainda, porque nós estamos a pequenos passos. A gente chega, bota uma sementinha naquela empresa. Dali a pouco vem um grande fornecedor que fornece. Porque assim, a partir do momento que eu tenho adequação da Lei Geral de Proteção de Dados instituída, essa política na minha empresa, eu não posso deixar com qualquer outro parceiro entre. Porque esse meu parceiro, vamos supor, eu tenho uma loja, qualquer que seja. E o meu escritório de contabilidade, que detém todos os dados do meu fiscal, todos os dados do meu RH, todos os dados dos meus colaboradores, não tem adequação. E eu tenho ciência disso. Minha empresa está ok, mas o escritório de contabilidade não está ok. Se acontecer um incidente de vazamento lá naquele escritório de contabilidade, eu estou corresponsável. Eu estou solidariamente responsável por aquele ato. Então, se acontecer um problema lá, eu vou junto. Se chegar uma autuação lá, eu estou junto. Porque eu anuí que aquilo estava tudo bem para mim. Então, nós já temos casos de empresas que nós prestamos assessoria, que elas nos procuraram não pela multa. A multa é importante? Sim, 2% do faturamento bruto, limitado a 50 milhões de reais por infração.
50 milhões de reais? É. Falar bem baixinho. 50 para milhões de ninguém reais. ouvir. 50 milhões. Por infração. Por infração. Mas, pensando pelo caráter matemático da situação, se é 2% limitado a 50 milhões do faturamento, se chega uma multa de 50 milhões por uma empresa, é porque o faturamento dela é voluptuoso. É. Então, não teremos problema em pagar, ok? Nós aqui não temos esse problema. Se eles multarem a gente em 2%, o governo vai ter que devolver dinheiro para a gente. Porque como a gente não tem lucro, não tem dinheiro, então devolve, né? É, bem por aí. Mas aí o que acontece, né, nesses casos? É que eu ouso dizer que é o mais importante, pela minha experiência particular ali com essas empresas. Quando uma Big Tech toma uma multa dessa, por exemplo, o Facebook tomou uma multa agora recentemente gigantesca em relação à privacidade de dados. A Netflix já houve incidentes, já temos incidente com a Nubank, tivemos um incidente com as americanas, antes do boom fiscal, que em um dia de incidente de vazamento eles perderam 3,5 bilhões de dólares na bolsa por conta desse incidente. É muito mais de mercado do que de multa. Só que ok, eles tomaram tudo isso, teve incidente, teve vazamento, foi tudo bem, tudo ótimo e tal. Eu continuo assistindo Netflix, continuo usando as plataformas bancárias, eu continuo usando tudo. E uma empresa pequena? Até porque você não tem como se desvencilhar mais disso. Não. E uma empresa pequena? Se o escritório de contabilidade, um escritório de contabilidade aqui de Rio Preto, por exemplo, tiver um incidente de vazamento desse, como é que ele explica para os clientes dele que vazou todos os dados e a culpa foi dele porque ele não se preocupa com privacidade? Que ele não se preocupa com a finalidade, que ele não se preocupa com a transparência, com a credibilidade. Como é que ele explica tudo isso? Você acha, Bruna, pela sua experiência de mercado, o mundo muda depois disso ou não muda? Ou você acha que com o tempo as pessoas vão se acostumar tanto com esse vazamento de informações que ninguém vai ligar para isso? O mundo muda. Nós temos notícias, né, através do Cisco, que é uma plataforma de inteligência tecnológica, uma das mais avançadas do mundo, né? E uma das mais antigas também. Sim, eles apontam, eles têm vários números, eu gosto muito de trabalhar com métricas, né? E quando a gente trata de números, a gente consegue medir o que pode acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 20 anos, enfim. E o Cisco traz que quase metade dos dados que são vazados no mundo são de brasileiros. São de brasileiros. Nós estamos na plataforma de acordo com a Kaspersky. A Kaspersky ele é um dos melhores antivírus do mundo. De acordo com a plataforma da Kaspersky, nós estamos entre a posição, variando de um dia para o outro, entre a 3ª e a 5ª posição mundial de incidente de vazamento, de ataque hacker. Bruna, a gente vai para o intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho, porque eu quero entrar do outro lado dessa história agora. Com certeza. Tá? Porque a LGPD existe, mas nós não sabemos a quem recorrer. Sim. Então, e também não sabemos quando os nossos dados estão sendo invadidos. E só para lembrar, gente, é por isso que o mundo está dividido politicamente, provocando toda essa cisânia entre familiares, amigos, porque as pessoas que atuam politicamente no Brasil e no mundo já descobriram isso há muito tempo. Então, quando você, bolsonarista, recebe um vídeo falando aquilo que você quer ouvir, não é porque você quer ouvir, é porque eles sabem que você quer ouvir. O esquerdista, o petista, o lulista, como também é a mesma coisa. Então, tudo hoje está direcionado para aquilo que você coloca nas suas redes sociais, porque de verdade, eles estão nos vendo o tempo todo. Um minutinho que a gente já está voltando, só um intervalinho rápido. Onde tem grandes astros e grandes sucessos, tem a marca da TV Rio Preto. Vai começar as melhores séries de todos os tempos, na programação da TV Rio Preto. Segunda, Arquivo X. Terça, A Super Máquina. Quarta, O Acusado. Assassino! Quinta, As Aventuras de Xena. E na sexta, As Trapalhadas de Jerry Lewis. Venha matar a saudade com a gente. TV Rio Preto, a TV da cidade.
estamos voltando com Opinião Cidade, aqui na TV Rio Preto, programa que será reprisado às 22 horas e também distribuído pelas plataformas de streaming do mundo todo. São aí 30 plataformas que o nosso diretor, o Abrão Hackmi, já conseguiu colocar a TV Rio Preto. Hoje a gente chega em qualquer ponto do mundo. Então, gente, essa história de que porque aqui na NET a TV está lá no canal 7, não tem problema nenhum. Canal 7, canal 507, só depende da nossa vontade de querer ir lá e assistir aquilo que nós queremos assistir. Estamos conversando hoje com a Bruna Picolin, especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Bruna, quando é que a pessoa se sente invadida pelas plataformas e pelos programas e pelas Big Techs e pelo Facebook, Instagram e todo mundo dentro da sua privacidade, que ela deveria ter uma privacidade dentro das redes sociais da internet? Eu vou dar um exemplo muito peculiar que aconteceu essa semana. Foi através de uma denúncia do site do UOL que aconteceu esse fato que eu vou mencionar. E isso é muito importante para que todos nós tenhamos ciência do que tem acontecido. Quando você vai até a farmácia, quando você comprar qualquer coisa, o que é a primeira coisa que eles te pedem? CPF para ofertinha. Não é isso? Geralmente eles pedem CPF porque, como você tem uma receita, eles têm que prestar conta para o Anvisa. É isso mesmo, né? Muito bem. Muito astuto eles são. As redes de farmácia, de modo geral, estão sofrendo uma fiscalização muito, muito profunda da autoridade nacional. Porque o que eles fazem com os seus dados? Então, você pega o seu CPF para a tua ofertinha, para a tua receita, enfim, para qualquer que seja a finalidade que eles te falam que será. Aí, o que eles fazem com aquilo? Então, você vai até o plano de saúde, seu plano de saúde, e você informa que você não tem na sua anamnese, que você não tem problemas cardíacos, que você não tem diabetes, que você não sofre de ansiedade, que você não está grávida, enfim, você dá todas as informações ali pertinentes, seu plano de saúde segue, não é mesmo? Muito bem. Aí você vai na farmácia um belo dia, no meu caso, das mulheres, você compra um teste de gravidez. Seu plano já está informado que possivelmente você vai usar o ginecologista. Passado um tempinho, você vai na farmácia e compra um floral para ansiedade. Já está sabendo que daqui a uns dias você vai com um psicólogo, psiquiatra, já está ciente disso. Se você vai ferir sua pressão, seu plano de saúde já está informado. As farmácias sabem da sua vida sexual até o momento da sua morte. E eles informam isso através de um convênio que eles têm indiscriminadamente com os planos de saúde. Ou seja, eles vendem os seus dados para que o plano de saúde se beneficie disso, até mesmo os fármacos, né? Então está acontecendo uma fiscalização absurda nas farmácias. Tá, Bruna, beleza. E aí? Dei-me lá, tô vendo lá que no caso em questão, as farmácias que estão sendo fiscalizadas é a Drogazil e a Droga Raia, que está publicitariamente aí falando para todo canto. Mas e aí, o que eu faço com isso? Como é que eu sei para onde que eu corro? Aonde eu me apego? Onde eu fui atingido? Como que eu fui atingido? Seus dados foram vendidos, né? Seus dados foram vendidos. E existem várias formas da gente verificar os incidentes de vazamento. Por exemplo, quando a gente está na nossa casa, de repente recebemos uma ligação de um número que a gente não conhece, atendemos, o cara tem todas as nossas informações. Ou ainda, dá um outro exemplo, quando a gente vai no supermercado e eles pedem o CPF, seu CPF, para colocar na listinha, eles estão também fazendo uso desses dados indiscriminadamente. Bruna, quando é que eu posso ir no Procon e informar? Eu vou dar um dos exemplos, são vários, mas um dos. Quando você entra no site do Serasa, quando você desce a aba lá embaixo, vai estar escrito assim, possíveis incidentes de vazamento. E lá tem algumas empresas que tentaram comprar ou manipular seus dados de forma indiscriminada. E com isso, você pode pegar essa listinha, levar até o Procon e pedir para notificar. Se isso foi verdadeiro ou não, só um processo administrativo disciplinar investigatório que vai poder informar se foi ou não. Mas já é um pequeno passo. Me senti invadida, me senti coagida. Percebo que aquela empresa não tem adequação, percebo que aquela empresa está usando indiscriminadamente todos os dados. Eu tenho um canalzinho de denúncia na Autoridade Nacional, no site da ANPD, está escrito lá, canal de denúncia. Você consegue fazer uma petição de denúncias lá naquele site. E assim, a pequenos passos, a gente vai aculturando as pessoas.
Porque o momento vem acontecendo agora com os golpes de Pix. Porque as pessoas não têm cultura, né, de esperar ver o que vai acontecer, ela já sai clicando nas coisas indiscriminadamente. Então, quando chega, o que tem acontecido muito aqui em Rio Preto, em região, quando chega uma mensagem no seu SMS, sua compra foi aprovada no cartão do Banco do Brasil de R$3.000, você já entra em pânico e clica naquele link. Quando você clica naquele link, você deu para aquele estelionatário, né, para aquele cracker, né, que existe o hacker e existe o cracker. O hacker é a pessoa que faz testes de impacto na sua empresa e te mostra, ó, essa é a vulnerabilidade, essa é a outra vulnerabilidade, e o cracker é o cara que invade mesmo, o cara é o do mal, o cracker. O bandido. O bandido mesmo. Cibernético. E o próprio. E aí quando você clica nesse link para ver, meu Deus do céu, fizeram uma compra, clonaram meu cartão, quando você clica, você acabou de dar todas as informações para esse cracker invadir a sua conta. E aí começa os Pix, aí sua conta é varrida, e acontece muito. Outro exemplo que acontece muito é por conta dos cookies. Eles filtram as suas preferências, né? Beleza, já sabemos. E por filtrar nossas preferências, já sabe exatamente qual ponto você está mais vulnerável. De repente te adiciona aí no seu Instagram, no seu Facebook, uma vinícola, usando aqui os vinhos de exemplo, uma vinícola, olha, Bruna, você foi premiada com um vinho XYZ, cadastra aqui os seus dados para, né, a gente ficar aqui atinente, se eu te mandar, você vai lá e cadastra, muito feliz porque você, né, entrou nessa seara, puta que bacana, que legal, que coisa maravilhosa. E a partir daí você está com o seu Instagram hackeado, com o seu Facebook hackeado, com o seu LinkedIn hackeado. Aí não menos diferente, o seu WhatsApp começa a ser hackeado, eles conseguem acesso à sua agenda e começam a mandar mensagem. Ó, mãe, troquei de número, anota o meu número, estou aqui, me manda esse Pix. E assim acontecem os golpes. E a todo momento, a gente, sem perceber, nós estamos fornecendo dados. Assim, indiscriminadamente. A lei veio para nos proteger, só que a gente precisa pensar do lado inverso também. Mas tem uma outra questão que eu julgo muito importante, Bruna. A lei veio para nos proteger, mas ninguém conhece a lei. Justamente. E ninguém sabe para onde recorrer. Você acabou de falar, eu trabalho praticamente com isso, nunca ouvi falar de ANPD. Sim. É a ANPD? Sim. Agência Nacional de Proteção de Dados. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Autoridade. Ninguém sabe que existe isso. O governo não dá ciência disso para a população. Justamente. E por que o governo não faz isso? Porque é arrecadatório. A legislação é arrecadatória. Então, o que acontece na maioria dos casos? Vamos levar para o extremo, mas para termos entendimento disso. Então, a tua empresa chega hoje um agente da autoridade nacional com base em uma denúncia qualquer. Olha, eu vem aqui fiscalizar a sua empresa, você tem adequação, me comprova a adequação, porque as pessoas acham, tem uns colegas aí que vendem selo de certificação de LGPD. E a autoridade nacional condena isso absurdamente, porque como é que eu vou vender um selo cultural? A cultura de privacidade eu consigo fazer em um dia? Em 2 dias? Não. Em 3 dias? Não. É pro resto da vida. Como é que eu como a vida? Eu tenho 35 anos, há 35 anos eu como feijão por cima do arroz. Como é que eu vou mudar e colocar o arroz por cima de feijão? É difícil. Não é? Bruna, e nós só temos o PROCON para recorrer e essa ANPD? Não, nós temos o judiciário. Que delegacia eu posso ir, por exemplo, para registrar uma queixa de invasão? Qualquer delegacia. E aí ela vai direcionar para a delegacia especializada de crime cibernético. Hoje aqui em Rio Preto, que eu tenho conhecimento, nós temos o Dr. Frederico, que é o delegado, um dos responsáveis pela parte de segurança de privacidade. Eu tive a oportunidade de conversar com ele no CONCESP, no Conselho Estadual de Segurança. Tive a oportunidade de conversar com ele e ele é muito pertinente para falar. Ele é muito, o entendimento dele é absurdo. Eu tenho o Dr. Igor Jorge, só que o Dr. Igor, ele é de Santa Fé do Sul, ele atua aqui na região também, ele também é especialista em crime cyber. Mas é delegado também? Delegado também. Delegado. E quando a gente parte para a seara judiciária, nós temos inúmeros processos trabalhistas, porque a gente vê casos de incidente de vazamento do trabalho com o colaborador. Nós temos aí alguns exemplos de empresas que utilizam o celular desse colaborador particular para fins corporativos. Muitas e muitas empresas, digo aqui em Rio Preto porque é o cenário que nós estamos atuando mais enfaticamente, mas no Brasil inteiro. Nós demos uma palestra no dia 29 de setembro, lá em Concórdia, Santa Catarina. Nós palestramos ao lado dos Shark Tanks, da Camila Farani, do Caíto Maia, do Chili Beans, nós palestramos com eles.
E muitos eram os palestrantes que dividiam essa dor com a gente, né? Lá tratou-se de avanço mercadológico em seus variados aspectos. Mas todo mundo falava que ninguém tem acesso a essa informação, ninguém sabe para onde recorrer, ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer com Quer isso. dizer, a gente corre o risco de saber que existe a lei, mas não saber como aplicá-la. O que fazer com ela? O que fazer com ela? O que fazer com ela? Não muito curioso que ela foi inserida através de emenda constitucional na própria Constituição. Né? Porque a gente costuma dizer, eu sempre falo nas palestras, que por que o homicídio ele é crime? Porque você tem direito à vida, entabulado pela Constituição Federal. Então nós temos no mesmo lugarzinho ali da direito à vida, nós temos o direito à intimidade, privacidade e segurança de dados hoje. Bruna, e onde entra a fake news nessa história? A fake news ela entra em vários tipos de crime, não só pela LGPD. Porque a LGPD ela está ali para proteger os dados, né? De modo geral. Isso. Quando você expõe uma pessoa indiscriminadamente, seja por mentiras ou verdades, você está possivelmente incorrendo nos crimes de calúnia, injúria, difamação, a depender do caso ali concreto. Primeiramente, tratando ali de Código Penal. Outra coisa muito importante a ser pontuada, falando de fake news, os stalkers. Quando a gente escuta a pessoa falar assim, eu clonei o WhatsApp do meu marido. Várias vezes a gente escuta isso, infelizmente, né? Não sabendo do perigo que isso pode ocasionar. Isso é crime de stalker. Isso é crime tipificado no Código Penal. Tipificado. Só não me recordo o artigo para ser muito precisa, mas é tipificado. Tem muita gente que acha que quando casa, ela também já absorve o CPF do marido, né, ou da mulher. Na verdade, eu costumo dizer que o casamento é um contrato muito bem estabelecido, que tem suas cláusulas. Então, se tudo for cumprido direitinho, dá certo. Bruna, para falar com você, te contratar e chamar você para tirar dúvida. Para tirar dúvida, o que a pessoa tem que fazer e que tipo de empresas você acha que precisa de ter essa proteção, ou de um lado ou do outro? Todas as empresas, falou que tem CNPJ que captou um dado para cadastro, já precisa da adequação, seja ela micro ou macro, indiscriminadamente. O que a legislação trata é que o microempresário, ele tem umas benesses legais. Então, não precisa do DPO, que é o encarregado de dados, que é um agente especial da legislação. Ele não precisa atender algumas demandas, mas ele precisa cumprir alguns requisitos da LGPD. Então, a gente atende desde microempresários a grandes empresas. A gente faz o processo para todas elas. E para me contactar, pode me chamar através do Instagram, que é @BrunaPicolin, ou através do @BrunaPicolin. Ou através do meu WhatsApp. Pode me chamar, é o 17 99737-4693. Pode me contactar que a gente consegue agendar um mapeamento, que a gente gratuitamente faz um mapeamento dessa empresa e entrega a maturidade para que esse empresário, para que esse médico, para que esse dentista, para que esse contador enxergue o tamanho da vulnerabilidade. Mais ou menos quanto que o microempresário vai gastar para ter essa proteção? Depende da vulnerabilidade, porque às vezes uma microempresa gira milhões de dados, assim como uma grande empresa gira pequenos dados. Então, a gente depende. A gente faz uma análise personalizada. Eu não posso falar um valor hoje porque eu incorreria talvez em erro, para mais ou para menos. Bom, gente, percebe-se que o novo mundo, esse mundo maravilhoso que a gente está vivendo, das redes sociais, da internet, não é tão simples assim. Então, vamos tentar entender o que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para não incorrer em riscos e ser multado, e dependendo da multa, 2% do faturamento? Bruto limitado a 50 milhões, fora as demais sanções, né? Que bloqueio de dados, eliminação de dados, publicização da infração. O mundo está ficando muito difícil. Então, vamos tomar cuidado. Bruna, muito obrigado. Até a próxima. Vou te chamar mais vezes aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, gente. Até mais. Até amanhã, se Deus quiser.